Ok. Sejam todos bem-vindos a essa aula e eu espero que vocês possam aprender muito aqui comigo hoje, nessa aula específica, onde nós iremos trabalhar um pouco mais sobre alguns ajustes da voz, mas o mais importante é sobre os filtros. Eu amo essa matéria porque com ela eu destravei muito a minha voz. Então, por exemplo, para você que está participando agora, para você que não sabe, mas eu era fanho e eu era gago. Claro que a gagueja não é nada sobre filtro vocal, é sobre questões mais psicológicas, sabe? Mas quando a gente fala sobre nasalidade, tem algumas gamas que interferem, que nem, por exemplo, uma pessoa que tem problema com palato mole, tem a estrutura vocal ali em alguns momentos deixa a voz mais nasal, mas eu sofri muita dificuldade na minha infância porque eu era fanho. Gago até assim, se eu era de boa, mas toda vez que eu ia conversar alguma coisa, me atrapalhava. Então, quando eu comecei a estudar técnica vocal, eu vi, tipo, uma luz no fim do túnel. Eu falei assim, não, gente, tem como melhorar. Tem como ajustar a voz para não ficar nasal. Porque a minha voz era muito assim, ó. Eu conversava parecendo que tava arrastando, sabe? Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roger Moraes. Hoje nós vamos trabalhar um exercício muito legal. Então, eu conversava assim. Eu não tinha uma articulação plena, uma articulação legal que me dava a sensação de que a minha voz estava oralizada. Então minha voz ficava muito anasalada, chegava a ser fanho. Era mais ou menos ali, vamos supor que fosse mais ou menos 70% da minha voz era nasal, tá bom? E isso me atrapalhou muito. Então eu comecei a estudar técnica vocal para melhorar a minha dicção. E foi uma mão na roda e me ajudou demais. E eu quero ajudar vocês de alguma forma aqui. Quero gravar um vídeo de cover, tem como me passar algumas coisas? Só depois, tá? Agora a gente vai fazer uma matéria muito legal, depois eu passo as informações né, as ideias que vocês têm. Vamos lá. Nós vamos usar, eu até deixei esse link lá no grupo, né? Não sei se vocês entraram e viram, mas eu deixei um link de um programa que eu estou usando, que é aquele programa de um sistema respiratório do corpo humano, e aí vocês conseguem entrar pelo computador e ver. Infelizmente tem pelo celular, mas é bem pequenininho, bem simples. Esse aqui você tem uma qualidade melhor. E eu vou compartilhar a tela com vocês, só para vocês verem. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, ó. Tá. Vamos lá. Olha aqui, gente. Eu peguei essa parte aqui e a gente já viu essa foto, essa imagem. Para você que não viu ainda, a gente chama isso aqui de trato vocal. O que é o trato vocal? É todo esse espaço que nós temos aqui, ó. Nós temos a laringe. Lembrando que semana passada a gente falou sobre músculo, né? Os músculos, ressonâncias. A gente focou muito em partes anatômicas da voz. E aqui nós vamos falar um pouco mais sobre fazendo só um adendo à matéria de semana passada, que é só para vocês entenderem como funciona a questão de filtro vocal. Esse espaço que nós temos total aqui, ó, é onde vibra a nossa voz. Então vocês já estão cientes de como que funciona. Só que existem alguns lugares específicos que a gente vai trabalhar para vocês entenderem mais a fundo como funciona. Porque às vezes uma informação aqui pode mudar a voz de vocês. Então, enquanto eu estiver falando aqui, já vai pensando que todos vocês têm esse sistema aqui, ó. Que eu vou passar, né? A gente chama de trato vocal, mas tem alguns nomes específicos que a gente vai mapear aqui nesse desenho, tá bom? Se vocês quiserem também anotar, gente, desenhar. Quem desenha bem aí? Eu vou deixar nesse formato aqui, ó, só para vocês fazerem um desenho, ficar legal aí. Você pode fazer, né, a cabeça aí e depois fazer esse sistema só para vocês verem. Mas eu vou tirar aqui o rosto do nosso desenho. Quero mostrar só essas partes aqui embaixo, que a gente vai chamar de
Esse é o nome, gente. Trato vocal. Trato vocal, só para vocês entenderem. Quando o pulmão ele empurra o ar para cima, como eu já expliquei, o ar ele passa por esse caninho aqui, ó. Nós vamos chamar de traqueia, que é esse caninho que nós temos aqui. Tá bom? Ok? Entendeu? Aqui atrás, nós temos... Deixa eu só colocar aqui, só para vocês verem. Nós temos as pregas vocais, ó. Isso aqui é só para vocês entenderem e ver como que funciona mesmo, tá? Então, eu quero ser bem específico aqui hoje, só para vocês compreenderem o processo. Aqui nós temos as pregas vocais. Eu até expliquei que nós temos as falsas pregas, nós temos as pregas vocais que vai trabalhar o falsete, só para vocês compreenderem. Então, atrás do nosso gogó, nós temos as pregas vocais. Só que quando o ar ele passa pela traqueia, a prega vocal ela vai estar fechada se você fizer um som. Então, se eu tiver com a boca aberta, ou se eu tiver só respirando, o ar ele vai só entrar e sair. Não vai ter atrito nenhum. Não vai ter nenhum atrito. Agora, se eu faço um som na voz, há um atrito. Então, a prega vocal fecha, fazendo com que o ar não passe pela boca ou pelo nariz. Eu falo quando sai do pulmão para fora, tá? Quando eu estou fazendo algum som. E aí que vai entrar um negócio bem legal, porque esse som, ele vai começar assim a ampliar. Ele vai ampliar juntamente com o ar que está saindo, porque a nossa voz é uma adaptação. Vocês sabiam que a nossa voz é uma adaptação? Vou dar um exemplo para vocês. A prega vocal, as pregas vocais que estão aqui, ó, como eu expliquei para vocês aqui, ó, elas servem para proteger o nosso pulmão contra alguma coisa que você comeu, bebeu. Então nada passa por esse caninho. Então a prega vocal, quando ela recebe algum alimento, ela vai expelir, que a gente vai chamar de engasgo, né? Então, por exemplo, eu engasguei. Quando eu faço esse pigarrinho, o alimento ele sai daqui, desse lugar que entrou errado, e passou aqui, que a gente chama de esôfago. Olha que legal. Isso aqui só estou falando um pouco só para vocês compreenderem o contexto, tá, gente? Mas depois a gente vai falar mais, a gente vai dar vazão mesmo sobre os filtros da voz. Mas vamos lá. Quando esse ar, eu quero deixar bem específico, eu vou tirar também esse desenho aqui, ó, só para vocês compreenderem. Olha aqui, ó. Quando o ar, ele passa pelas pregas vocais, existe uma pressão interna, uma pressão abaixo das pregas vocais. Eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olha aqui, ó. Eu tô dissecando aqui, tá, gente? Aqui, ó. Parece que tem uma folhinha. A prega vocal está fechada. Então, olha pra você ver, ó. Quando o ar sai desse caninho aqui, ó, que tá aqui dentro, que é a nossa traqueia, se a prega vocal estiver fechada, o que vai acontecer? É que eu tô vendo de cima para baixo, de baixo para cima, tá, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu estou vendo de baixo para cima. Então, o ar tá aqui, o ar tá nesse caninho aqui, ó. O ar tá aqui. Quando eu estou fazendo, quando a prega vocal ela tá fechadinha, vai ter uma pressão querendo sair aqui dentro, ó. Vai existir uma pressão que ela vai querer empurrar a nossa laringe, as nossas pregas vocais, tudo para cima. E aí, existe alguns músculos aqui nas pregas vocais que vai fazer com que eu sinta mais fechamento vocal. Então, por exemplo, aqui, ó, que nem eu expliquei aquela vez, né? Se o músculo ele fecha e você sente o músculo fechando demais, vai acontecer uma pressão subglote ou subglótica, que é uma pressão abaixo da prega vocal.
Então, essa pressão, ela vai acontecer porque o diafragma empurrou o ar para cima, e aí, com uma força muito grande, vai passar pela traqueia. Só que a prega vocal, ela também não vai ficar por fora. Ela vai querer fazer uma pressão também. Então, existe uma pressão apertando o ar para não sair e uma pressão do diafragma empurrando o ar para cima. Só que se eu não deixar o ar sair, o que vai acontecer? Eu falo quando a gente estiver fazendo um som, tá, gente? Um som. Porque a prega vocal só fecha se eu faço um som na voz. E aí eu vou fazer a pressão, ou então a sensação que eu vou ter nessa musculatura, porque aqui, ó, a traqueia também, ela vai ter uma pressão para baixo. Ó, a prega vocal está fechada. Existe um tubo aqui dentro. O diafragma está empurrando o pulmão para cima. O tubo está tentando... o tubo está com muito ar acumulado. A prega vocal não está cedendo, então ela está fechada. O que vai acontecer? É como se fosse uma explosão. E aí a gente chama isso de golpe de glote. Vocês já ouviram falar sobre isso, gente? Golpe de glote? Com certeza, né? Esse golpe de glote, ele acontece com essa força. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me lembro. Zezé de Camargo. Entendeu? Vai acontecer essa pressão, essa musculatura toda apertada. Nesses versos tão singelos, também mesmo. Minha bela, meu amor, são que nem... meu Deus do céu. Então eu vou apertar. Tudo isso aqui, ó, vai começar a apertar, a tensionar. E aí não é só a traqueia que vai ficar apertada, mas as pregas vocais, mas esse ossinho chamado de... como é que é? Iódio, músculo iódio, e todo o nosso mecanismo aonde vai passar o ar vai começar a apertar. E aí você vai sentir um aperto. E eu não sei se vocês irão lembrar, talvez os novatos ainda não irão lembrar, porque também não fez essa aula. Mas existe um mecanismo, eu não vou fazer a pergunta agora não, mas eu quero que vocês pensem. A gente falou uma vez de um mecanismo que acontece na voz, que é o mesmo mecanismo que acontece lá embaixo, quando a gente está fazendo o número 2, a caca. Vocês lembram? Para quem aí é veterano, existe um mecanismo de defesa lá embaixo, chamado de esfíncter. Vocês lembram? O esfíncter é um músculo que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai apertar. Como se ele tivesse... Sabe quando você corta o rabo do macaco? Sabe? Mesma coisa. E aí, para não falar outros nomes, né? E aí, quando você... Fazendo essa pressão lá embaixo, pode também acontecer uma pressão, assim... não é interligado não, tá, gente? Mas existe uma pressão aqui também, que a gente vai chamar de esfíncter. Quando o esfíncter ele é ativado, ele vai espremer sua garganta. Mas ele espreme por quê? Porque ele quer proteger a sua voz. Porque se você estiver fazendo uma força, ele vai apertar para o seu cérebro entender que tá errado. Só que, pensa para vocês verem, ó. Se o esfíncter ele é ativado para mostrar que tá errado, por que você continua fazendo força para cantar? Não pode. Ah, professor, é porque eu amo os agudos. Ah, professor, é porque eu gosto de jogar minha voz lá em cima. Eu entendi. Mas você não pode colocar força para cantar. Porque a voz, ela é plena. A voz, ela tem recursos maravilhosos que vai fazer você cantar com qualidade. E não é no esforço que vai gerar isso. Porque se você fizer esse esforço na garganta para fazer um agudo, ou até mesmo um grave ou um médio, uma voz mais média, você vai compreender, você vai começar a perceber que vai gerar uma memória ruim na voz. E o que é memória ruim?
Lembra quando eu falei que a nossa voz é formada por musculaturas? E também a nossa voz, você só consegue aplicar alguma técnica quando você grava as sensações? Igual, por exemplo, tem pessoas aqui que cantam muito bem, que nunca fez aula de canto. Tem gente que é afinado e nunca fez aula de canto, mas por quê? Porque ela tem um bom ouvido. Ela entendeu a musculatura. Não posso tirar as dúvidas agora, viu, gente? A pessoa que é afinada ou que canta muito bem, às vezes nunca fez aula de canto, mas ela entendeu, ela tem aquela sensibilidade e aquela compreensão de eu estou cantando um agudo e eu estou sentindo bem fazendo esse som. Ou então existe um parâmetro. Que parâmetro é esse? Eu estou tentando imitar parecido com o cantor que eu estou gostando. Então, quando ela vai ouvir a própria voz dela, ela identifica que a voz dela ficou muito parecido com o desenho que o outro cantor fez. Então, ela gera uma memória boa na voz. Então, tudo que a gente faz, na verdade, envia um sinal, né? A gente chama de sinapse aqui no nosso cérebro e que faz comandos. Então, se você grava sinapses ruins na voz, tipo, eu estou esguelando, mas está tudo bem. Eu estou fazendo força, mas está tudo bem. Eu estou respirando de forma errada, mas está tudo bem. Eu estou cantando muito nasal, mas está tudo bem. Isso é ruim. Eu preciso equilibrar e achar algo bom na minha voz. E a única forma de você cantar e você gostar da sua própria voz é escutando. Então, aquela questão, mas eu não gosto da minha voz. Eu não gosto de escutar a minha voz. Eu não gosto de ouvir a minha voz. Tá errado, vai ter que corrigir. Entendeu, gente? Ok? Vamos lá. Continuando. Olha que legal, ó. Então, aqui, ó, existe uma pressão abaixo da prega vocal, existe uma pressão acima da prega vocal. Essa pressão acima é chamada de pressão abaixo é subglótica e acima é supraglótica. Então, essa pressão supra, ela é tudo que a gente está ouvindo agora. Igual, por exemplo, eu estou conversando. É uma pressão supraglótica. Eu estou fazendo um som. Então, aqui, ó, a prega vocal ela já deixou o ar entrar, houve uma vibração e o ar saiu com o som. E aí ela entrou nessas cavidades aqui. Só que eu quero perguntar para vocês uma coisa. Se essa pressão que saiu, essa voz que saiu, ela ampliou nesses lugares todos aqui que a gente está vendo, se eu fazer com que a minha prega vocal ela fique bem apertada e o som saia estreito, exemplo, parecendo um velociraptor, credo. Se esse som que está saindo apertado, ele está subindo, eu posso passar a entender que a ressonância ela está vindo com defeito aqui para cima. Porque ela não, mesmo que seja um som, ela está vindo aqui, ó. Esse aqui é um cano, gente, ó. Só para vocês entenderem, ó. Aqui é um cano, tá vendo? É um caninho. Então, o ar com o som vai passar tudo aqui. Tudo nesses lugares. Então, se eu não trato esse lugar aqui bem, ó, porque aqui é a fonte sonora, ó. Essa aqui é a fonte, essa aqui é onde que vai começar o som. Na verdade, a prega vocal, ela que vai fazer o atrito. Alguém aqui já tocou flauta ou saxofone, algum instrumento de sopro? Só dá um joinha pra mim. Alguém aqui, ninguém nunca pegou numa flautinha? Não. Credo, gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Quando a gente sopra, quando a gente pega o biquinho lá do instrumento, vocês sabem o que é, né, gente? O que é uma flauta, o que é um instrumento de sopro, né? Lá, quando você está soprando lá na boquinha do instrumento, existe uma paletinha que ela vai vibrar por causa do ar passando. Essa paletinha a gente não consegue ver direito e acho que em alguns tempos tem que fazer a troca, tá? Manutenção dela. Mas quando você coloca a sua boca ali dentro e faz o sopro,
e tem uma forma específica para você soprar, que não pode ser forte também, é muito mais a questão do diafragma do que a pressão do ar. Dependendo da pressão, mas assim, o tempo todo vai acontecer isso, tá? A paletinha vai começar a vibrar e essa vibração começa a ampliar em todo o corpo do instrumento, que vai gerar o som que a gente que a gente tem. E aí, com os botãozinhos que tem lá, né, os buraquinhos e tal, você vai fazendo notas, ok? Mesma coisa acontece com o violão, igual, por exemplo, o violão não tem a paletinha, mas tem as cordas. Então, a corda, quando você toca ali, ó, a ressonância, ela entra dentro do violão, a parte maior do violão lida com as notas graves e a parte pequenininha do violão lida com as notas agudinhas, tá bom, gente? As ressonâncias mais agudas. Então, no caso, quando entra, como entra em todo o lugar ali do violão, gera uma ressonância gostosa, então gera um timbre. Então se gera um timbre, se eu apertar a prega vocal, ou se eu deixar frouxa, ou se eu fizer esse som leve ou controlado, eu vou conseguir ter mais manobra para modificar o som aqui. Entendeu? E aí eu vou conseguir trabalhar o meu palato mole. Então tudo isso aqui, gente, ó, é ajustável. Tudo isso que eu tô colocando aqui, tô mostrando pra vocês aqui, é tudo ajustável. Eu consigo modificar tudo isso aqui, ó. Se eu quiser com que minha voz ela fique aqui, ela vai ficar. Se eu quiser que ela fique aqui atrás, ela vai ficar. Se eu quiser que ela entre nesse lugarzinho aqui, ela vai entrar. Se eu quiser que ela fique bem nasalada e metálica, ela vai ficar. Então é uma musculatura que você vai adaptar à sua necessidade e ela vai acontecer de forma muito legal, porque você vai... Claro que, entenda isso, tá? Para eu conseguir pensar em toda essa estrutura na voz, falado ou cantado, eu preciso também ter estímulos. Eu preciso estimular essa musculatura para saber aonde que ela tá, onde que o som está acontecendo. Então, por exemplo, se eu falar com vocês aqui, ó, te amo, te quero, o som tá escuro. Mas por que eu sei que a minha voz ela tá aqui, nesse lugar? Nós vamos chamar de orofaringe, né? Claro que se eu jogar mais para baixo, vai ficar mais escuro. Nós vamos chamar de laringofaringe, mas vou explicar os nomes para vocês entenderem. Aqui embaixo, aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse, quanto mais escuro fica, mais próximo da laringe, que é essa estrutura, o som vai ficar mais escuro. Gente, não confunda, tá? Não é voz escura por ser grave. Porque eu posso pensar numa voz agudinha também escura. Tá vendo? Eu pensei numa voz escura. Ela tá lá atrás. Mas como que eu sei que ela tá lá atrás? É porque a gente vai trabalhando estímulos. E esses estímulos, eles vão trazendo a ressonância que eu quero fazer. Então, por exemplo, se eu quero jogar minha voz aqui pra frente, a gente vai chamar de cavidade oral ou orofaringe, que é muito próximo aqui, ó. Eu vou pensar numa voz mais aberta. Que nem, por exemplo, a vogal A. A. Agora, se eu pensar numa voz mais entubadinha. O. Vocês perceberam a mudança? Vocês viram? Teve um som mais escuro e teve um som mais claro. Eu sei que nós já tivemos uma aula sobre isso, mas eu quero que vocês entendam de forma muito mais clara. Hoje acredito que vocês já estão compreendendo muito mais coisas do que a gente já viu anteriormente, tá, gente? Então, se você já entende desse assunto, ok. Se você quer aprender mais, fica aqui, porque você vai aprender. Então, vamos lá. Quando a gente passa a entender e ver como é a musculatura e a gente mostra o som, não é muito mais prático? Não é muito mais claro isso? Então, por exemplo, se o A,
vamos imaginar que a prega vocal, ela tá fazendo o som. Então, até nesse lugar aqui, ó, não tem uma ressonância tão definida. Quando esse som, a gente chama de pressão supraglótica, ela começa a entrar nesses lugarzinhos aqui, ó, que eu estou colocando, ela começa a criar volume. E aí os volumes, ela vai acontecer por causa do trato vocal, por causa da ressonância. Então, esses volumes, ela vai começar a ampliar. Exemplo, se você pegar uma pessoa... Vocês já viram aquelas senhorinhas que não têm dente? Alguém já viu? Mas, aquelas pessoas que não têm dente e vai conversar? Não tem uma voz que é diferente do que uma pessoa que tem dente? Não é a mesma coisa? Porque o som, ele também bate nos dentes. E ele vibra. Então, por exemplo, se eu estou jogando uma voz mais oralizada e o som ele entra nesse lugar aqui, ó, ela vai bater na língua, o som vai bater no palato mole, o som vai bater no palato duro, o som vai bater nas gengivas, o som vai bater nos dentes. E aí vai gerar uma ressonância diferente. Vocês entenderam agora? Tudo faz parte. Se eu, por exemplo, quero jogar minha voz aqui para trás, eu posso jogar o som lá para trás. Mas ele não vai ficar tão aberto que nem essa aqui. E aí você vai ter que escolher o que você está querendo fazer na voz. Ah, eu quero fazer uma voz escura? Tudo bem, faz uma voz escura. Ah, eu quero fazer uma voz mais metálica? Pensa numa voz mais metálica. Ó, já estou pensando numa voz mais nasal. E ele tá com muito brilho, né? Ei, te amo, te quero, mesmo sabendo que você, ó, não é mais tudo que um dia eu quis. Mudei. E assim vou ficar. Já chegaram a ver esse vídeo, né, gente? Então, só pra vocês entenderem. O formato da embocadura, ela vai mudar também a forma que eu vou produzir o som, reproduzir o som. Vou dar um exemplo pra vocês. Gente, outra coisa muito importante que eu esqueci de falar. Eu estou postando os vídeos lá no YouTube e vocês têm algum problema eu postar a imagem de vocês? Igual, por exemplo, eu postei lá no YouTube. Foi um aluno que fez essa pergunta pra mim e eu não soube responder. Na verdade, eu não perguntei pra ninguém. Esses vídeos eu jogo lá no YouTube pra vocês assistirem. Automaticamente tem outras pessoas que assistem também. Em questão de direito de imagem, tá? Quem tiver algum problema, pode me chamar, tá? Professor, eu não quero que filme... claro que vocês podem também desligar, né, a tela de vocês, a câmera, mas qualquer coisa pode me mandar mensagem lá no meu particular, viu, gente? Porque às vezes pode acontecer também essa questão de direito de imagem. Às vezes você está devendo milhões de pessoas, né, um agiota, a gente não sabe, e aí, né? Então, a gente tem que perguntar mesmo. Vamos lá. Professor, Não, assim, vamos, calma. não, é Ah, sobre esse negócio aí do YouTube. Se o senhor deixar como no listado, aí só vê quem tem o link, tá entendendo? não eu deixo assim mesmo. Na verdade, eu tô perguntando porque às vezes, querendo ou não, uma pessoa vai compartilhar, uma pessoa vai ver porque vocês vão ter o link, entendeu? Mas aí é só mesmo pra precaver. Senão vai vir Hum. uma mensagem pra mim aqui, direito de imagem, tem que pagar a multa pra vocês, eu não tenho dinheiro não. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, ó, é o seguinte, vocês entenderam toda essa questão aqui. Eu quero mostrar pra vocês também, aqui, ó, olha pra você ver, ó. Imagina, deixa eu pegar, ó, peguei aqui uma menina. Ó, imagina o seguinte, lembra que eu falei que a língua também interfere? Olha esse espaço aqui, gente. A língua, ela tá aqui, ó, nesse lugar. Aqui não mostra a língua, tá?
mas ela tá aqui, ó. Então, se eu estou fazendo um som e eu abro a boca, vocês sabiam que a forma de fazer as vogais também interfere? Vou dar um exemplo. Imagina que você conhece aquelas pessoas que cantam entre os dentes? Quem conhece aí aquelas pessoas que cantam Te amo, te quero, né? Tem muita gente que canta assim. Tem pessoas que não sabem mexer essa parte aqui, ó, dos lábios. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que não conseguem mexer. Aí tem que fazer aula de canto ou procurar uma fono para ajustar. Tem pessoas que têm dificuldade, que deixam isso aqui tudo tenso, né? Essa parte aqui da como é que chama, gente? Não é gengiva, não. Do queixo. Ah, não sei se é o nome. É o maxilar. Vai ter pessoas que Mandíbula têm. maxilar. Vai ter pessoas que têm dificuldade com isso aqui, ó. E aí na hora de cantar, tensiona toda essa parte. Te amo, te quero, mesmo saber. Tudo tensionado. Alguém sente isso quando tá cantando? Alguém aqui sente a mandíbula toda tensa na hora de cantar? O José, que mais? Mais alguém? Não, ninguém? O José. Tá. Então isso aqui, gente, tem que relaxar, tem que fazer massagem, tem que sentir isso aqui tudo relaxado, porque senão você vai afetar toda essa musculatura aqui, ó. Tudo. E pode atrapalhar. Vocês sabiam que a quantidade de ar que você utiliza para cantar faz com que todos os músculos, ou então mais músculos daquilo que você não queria usar, aconteça? Exemplo, se eu estou cantando uma música e eu coloco muito ar ou muita intensidade, porque a intensidade vem do ar também, a gente vai colocar mais voz automaticamente, mais volume, mais intensidade em tudo. Vai ter musculaturas que vai ser afetadas querendo ser ativadas por causa da quantidade de ar que você está colocando na voz, sendo que não precisava nem ter encostado naquelas musculaturas. Então, tudo interfere, tudo muda. E aí vocês precisam estudar, né? E outra coisa, não precisa estudar só o meu método. Eu tenho alunos, por exemplo, que tem treinamentos de vários professores de canto. Claro que cada um vai ter uma visão diferente, mesmo falando sobre técnica vocal, vai ter, por exemplo, eu tenho uma visão sobre técnica e eu sei e eu explico de uma forma. Vai ter outras pessoas que vai ter uma outra forma de explicar, às vezes muito mais clara do que a minha. Então é bom vocês terem também conhecimento de outras técnicas e não é errado, gente. E eu não vou me sentir triste, alguma coisa assim, que vocês estão comprando treinamentos de outras pessoas. Não é assim. Na verdade, eu fiquei feliz porque o que eu sei hoje foi porque eu estudei com outros professores. Professores que eu sempre gostei de ver a técnica. Eu tive um professor que ele não ensinava. Mano, gente, ele não cantava nada. Pensa no professor que tinha uma voz ruim pra cantar. É professor de canto, mas ele não cantava. Mas ele era ótimo em didática. E era o que eu amava. Porque ele ensinava super bem. Eu aprendi muito com ele. E tudo que e na verdade ele é doutor em voz. Ó, pra você ver, ele é formado pela UFMG e o conhecimento vocal que ele tinha era vasto, mas ele não cantava. Mas ele era mestre. Então, só por ele ter essa aptidão de ensinar, já ganhava. Porque eu não estudei com ele porque ele cantava. Eu estudei com ele porque eu queria extrair o máximo daquilo que ele sabia, para eu poder aprender com ele. Então tudo muda. Então não fique. Claro que vai surgir várias dúvidas, tá, gente? Tipo, nossa, mas eu aprendi isso aqui, mas e por que isso aqui é diferente? Mas é bom vocês. Aí é bom porque vai gerando perguntas e vocês vão estudando pra tirar e vocês mesmos resolverem as perguntas suas. Tá bom? Vocês entenderam? Então, eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui. O seguinte, deixa eu tirar essa tela aqui. Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o teclado. E aí, nós iremos praticar alguns vocalizes para vocês sentirem um pouquinho dessa ressonância mais escura, mais clara, mais aberta, mais metálica,
mais anasalada, para vocês praticarem e estudarem em casa, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar na região masculina primeiro, na voz masculina. Gente, essa região masculina ficou muito paia, né? Tudo bem. Mas eu vou, porque a gente vai falando e repetindo toda hora. Nós vamos fazer um vocalize nessa região, na voz grave dos homens. Pode ser? E aí nós vamos praticar esse exercício. Então os homens irão fazer esse som aqui, ó. Eu vou pegar um registro mais escuro e vocês, homens, podem fazer esse som mais escuro. Assim, ó. Imagina vocês imitando Papai Noel Chegou, tá? Ó. Sinta sua voz bem escura. Levanta o palato mole, pensa em um bocejo. Tá bom? Não, agora eu fiz o bocejo mesmo. Vamos lá. Inspirou? Quem sentiu a voz bem escura? Homens. Ok? As vozes femininas, tá? Ó. Meninas. Subiu? Pensa na voz escura, viu, gente? Pensa no bocejo. Voz bem escura aqui. Ok? Quem conseguiu fazer, meninas? Ok? Tudo certinho? Vocês sentiram a voz lá atrás? Bem escura? Ok, muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai voltar para os homens de novo. Nós vamos pensar numa voz. Parece o cachorro chorando. E aí nós vamos fazer uma voz seguinte. Nós vamos fazer uma voz agora oralizada. Que sono. Vou fazer uma voz aqui, ó. Ó. Só os homens, ó. Ia, 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 ia. Tá bom? Vamos fazer subindo e descendo. Ia, 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 ia. Deixa bem aberto, tá? Ia, 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 ia. Ia, 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 ia. Ya 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 ya. Ok, agora agora as meninas, tá? Meninas, podem passar vergonha, viu? Ya 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 ya. Bem aberta, viu? Olha. Meninas, pra vocês fazerem. Eu não estou vendo a Edilma fazendo. Isso, uma voz bem mais escura. Isso, muito bom. Vocês têm que pensar nessa voz mais aberta, bem colocada, para não sentir desconforto para cantar. Vocês entenderam? Vamos lá? Só vocês, meninas. Ó, pegar na região mais aguda, tá? Pode fazer. Isso. Ok. Não precisa pensar numa voz muito aberta, tá? Tipo, é só vocês pensarem em um registro vocal mais pensando que o som tá oralizado. Essa voz oralizada vai trazer qualidade para sua voz, para a voz de vocês, ok? Rapidinho, gente.
Então, o que nós iremos fazer? Vocês irão pensar nesse ajuste mais aberto. O que eu estou induzindo a voz de vocês a ter uma voz mais escura, um som mais fechado, depois uma voz mais aberta, e aí vocês irão pensar depois numa voz mais nasalada. Então nós vamos pensar numa voz assim, ó. Vamos pensar com nei, 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 ó. Nei, 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 nei. Tá bom? Os homens vão pegar de novo essa nota aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Alguém mandou aqui, ó. É, nei, nei, nei. Isso mesmo. Aqui, ó. Deixa eu só mudar o timbre. Vamos fazer? Aqui, ó. Nei. Nei, 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 nei. Pense numa voz bem nasal pra mim, os homens. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Vem aqui, ó. Nei, 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 nei. Eu tô fazendo baixinho porque já são 10 horas, tá, gente? Senão posso atrapalhar o pessoal que tá aqui. E aula de canto é assim, tá? Nei, 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 nei. Tá bom? As meninas vão pensar numa voz mais aguda. Ó. Nei, 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 nei. Essa voz soprosa, não é pra vocês fazerem essa voz soprosa, não. É só vocês pensarem numa voz mais... como se fosse uma voz de cabeça mais leve, só que não é soproso. Vocês têm que sentir a conexão aqui, ó, nesse som mais metalizado. Então, por exemplo, nei, 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 como se fosse imitando um patinho. Ué, ué, ué. Entendeu? Aqui, ó. Ué, ué, ué. Agora, nei, 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 nei. Nem. Esse som que vocês precisam ter para ajustar a musculatura de vocês, tá bom? Aqui, ó. Vamos fazer com Ney? Vocês podem fazer, gente. Aqui, ó. Os homens, se os homens quiserem fazer no grave, eu vou fazer tipo uma oitava abaixo e as meninas uma oitava acima. Então vai ficar os homens nei, 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 nei. E as mulheres nei, 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 nei. Tá bom? Vamos lá? Só vocês, todo mundo. Ok, muito bom. Gente, é o seguinte, deixa eu ver aqui quantos minutos que faltam? Faltam 11 minutos. É o seguinte, eu vou desligar e aí vou mandar o link de novo para tirar as dúvidas de vocês. Como é uma aula mais dinâmica, então assim, é só para vocês, né? Hoje essa aula foi só para vocês entenderem mais sobre essa questão de nasalidade, de som mais escuro. Eu acredito que vocês entenderam um pouco sobre isso aí, ficou bem mais dinâmico, né? Mais claro o entendimento aí. Então eu vou mandar um outro link, aí vocês vão entrar, eu vou tirar as dúvidas que vocês têm sobre técnica vocal. Beleza? Beleza? Então beleza.